Paz de Cristo Jesus, estamos iniciando o culto de jovens através agora do YouTube e desde já eu gostaria de pedir que você venha curtir o nosso canal da igreja, que toda semana nós vamos estar lançando uma palavra para abençoar a sua vida, para que você se sinta alimentado, né? O grande foco nosso nesse momento é dizer, não desanime. Diante de tantas notícias contrárias, nós vemos aqui toda semana trazer uma palavra de vida, uma palavra que realmente pode trazer ânimo, trazer vida nesse momento. E para falar sobre vida, eu gostaria de ler um texto que está em Atos, capítulo de número 17, verso de número 23. Vai falar aqui sobre o apóstolo Paulo quando chegou em Atenas. Vamos ler? Está escrito assim no verso 23. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também o altar que estava escrito, ao Deus desconhecido. Este, pois, é que honrais, e não o conhecendo é o que eu vos anuncio. O apóstolo Paulo aqui, ele tinha saído de Tessalônica, e pregando em Tessalônica não foi muito bem recebido pelos tessalônicos. Então o apóstolo Paulo vai até Bereia, prega a palavra de Deus, ganha muitas pessoas, e de cidade em cidade o apóstolo Paulo muitas vezes fugia por conta da religiosidade, por conta de pensamentos contrários, pessoas que não pensavam como ele. Naquela época, o fato de não pensar como você se tratava de, as pessoas eram agressivas. Então o apóstolo Paulo, ele pede para os seus amigos, alguns deles ficarem em Bereia, para ali edificar aquele local. O apóstolo Paulo então chega aqui em Atenas. O interessante é que quando eu começo a ver esse texto, logo no início, ao Paulo chegar em Atenas, eu percebo que o texto diz que o apóstolo Paulo ficou agitado. Por que ele ficou agitado? Porque ao chegar naquela cidade, ele percebeu que havia pessoas que estavam necessitadas de ouvir a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo começa a pregar. O apóstolo Paulo começa a pregar naquela cidade desconhecida sozinho. E todas as vezes que uma pessoa numa situação contrária vem trazer uma palavra de vida, muitas pessoas se levantam contra ela. E o apóstolo Paulo aqui, nas suas pregações, ele foi interrogado por alguns filósofos na época, alguns epicureus, alguns estoicos, alguns homens que faziam parte da filosofia e chamaram o apóstolo Paulo até mesmo de tagarela. Então, a mensagem do apóstolo estava sendo tão edificante, tão forte, que eles foram para um lugar chamado Areópago, que era uma espécie de um estádio, onde o áudio saía em perfeito estado, e colocaram ali o apóstolo Paulo e começaram a interrogar as coisas que ele pregava, porque era da falta de conhecimento deles. E o apóstolo Paulo, ele chega nesse texto, nesse versículo que nós lemos, o apóstolo Paulo diz assim que ele andou pela cidade de Atenas, e ele viu ali que havia muitos locais que tinham altares, havia muitos deuses na época. Então o apóstolo Paulo, ele diz para aqueles homens, olha, eu vejo que realmente vocês são homens religiosos, que vocês são homens que são supersticiosos. Então o apóstolo Paulo começa a falar, ele se apodera de um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Na verdade, o apóstolo Paulo começa a dizer para aqueles homens que ele estava pregando daquele Deus desconhecido. O que eu vejo aqui? Eu vejo o apóstolo Paulo se apoderando de uma oportunidade para pregar a palavra, para que as pessoas assim conhecessem o Deus. E o apóstolo Paulo começa a descrever desse Deus nos próximos versículos. Tanto é que no verso 24 o apóstolo Paulo diz assim, olha, o Deus que fez o céu e a terra e tudo que nele há, o Deus que fez o mundo, o Deus que tudo criou. E o apóstolo Paulo começa a dar adjetivos do poder desse Deus, até chegar um ponto que o apóstolo Paulo diz assim, olha,
este Deus, ele não cabe nesse simples altar. Diferente de todos esses deuses que vocês têm visto por aí, o meu Deus que eu estou pregando, ele não cabe nesse altar. Ele é muito maior do que tudo. E por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas pessoas hoje desconhecem ou se esqueceram do poder deste Deus. E ele, em muitos corações, tem sido desconhecido. Pessoas, cristãos muitas vezes, que professaram a palavra de Deus, estão sendo levados a notícias contrárias, a pensamentos contrários, sendo que nas palavras de Paulo eu começo a me aproveitar dessa oportunidade para dizer para você: Deus está no controle de todas as situações. A Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Tudo que acontece diante de Deus é da sua vontade. O apóstolo Paulo, ele se apoderou daquela oportunidade para pregoar, para falar desse Deus desconhecido. E a pergunta que eu quero trazer para você nessa noite, nesse culto de jovens é: de que lado você está? De que lado você está? Você está do lado do apóstolo Paulo, que fala contra a maioria, que fala sozinho, que dá notícias positivas? Ou muitas vezes você está na frente de uma televisão se apavorando com as notícias? Eu tenho conversado com muitos jovens e muitos jovens têm estado com medo do futuro, o que será do seu futuro, sabe? A Bíblia não diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Então eu acho que o que nós mais precisamos nesse momento é confiança, acreditar em Deus. Nós não estamos ignorando o problema de saúde que estamos passando, de forma alguma. Todas as precauções nós temos tomado e nós incentivamos as pessoas a tomarem, mas nós temos percebido que, além do problema de saúde, além do problema econômico em que nós estamos vivendo, a falta de expectativa para muitos jovens, existem pessoas que estão ficando doentes em sua mente, têm ficado doente em seus pensamentos, não têm tido fé suficiente para crer no Deus da sua provisão. Eu venho aqui pregar esse Deus desconhecido, eu venho aqui pregoar esse Deus que tudo pode, que para muitos de nós isso é uma tempestade, mas deixa eu falar algo para você: esse mesmo Deus que nós achamos, essa mesma situação que nós achamos que é uma tempestade, esse mesmo Deus já fez a tempestade parar, já fez o mar se abrir, já fez tantas proezas. Então, eu venho aqui trazer essa palavra para muitos de vocês, jovens, e eu quero dizer para vocês: não se abalem, comecem a ser pregoadores desse Deus desconhecido. Muitos profetas, muitos mártires pregoaram essa palavra e fugiram de um lado para o outro sendo atingidos. Uma das coisas mais legais nos jovens que eu observo é a força de se renovar, é a força de entender que eles sempre podem dar a volta por cima, sabe? A Bíblia diz que os jovens, nos jovens há força. Então é hora de nós, jovens, começarmos a ser pregoadores da verdade, pregoadores deste Deus que se torna conhecido para nós e desconhecido para muitos. Muitas pessoas que têm abandonado a fé, deixado de lado a fé e somente se conectado em meios de comunicação, redes sociais e outras coisas. É hora de nós se aproveitarmos dessas oportunidades e levar uma palavra de fé, levar uma palavra de conforto. Todos os profetas, todos os apóstolos, homens de Deus passaram por perseguição, passaram por dificuldade e sempre tornaram o Deus Criador dos céus e da terra conhecido para os seus ouvintes. É hora de nós nos levantarmos como igreja, é hora de nós nos levantarmos como nação celestial de Cristo. A Bíblia diz que nós não somos dessa terra, nós estamos aqui como embaixadores. O nosso local é o reino espiritual. E para encerrar, eu gostaria de falar de uma pessoa que pregou a palavra lá
no ano de 156 depois de Cristo. O nome dessa mulher é Felicidade. Ela também foi uma das mártires, uma das mulheres que pregou a palavra meio diante da dificuldade, em meio à morte, em meio a tantos problemas. A história diz que essa mulher, o apóstolo João, ele morre em 91 depois de Cristo. 60 anos depois, essa mulher está pregando. E essa mulher é uma pregoadora assídua, ela ganha muitas pessoas, ela faz Jesus ser conhecido para muitos. Mas naquela época havia perseguição, havia pensamentos contrários. E essa mulher então foi pega. E pediram para essa mulher, por nome de Felicidade, negar a Cristo, negar a Jesus. E ela disse: de forma alguma, em nenhum momento eu negarei a Cristo. Então, diz a história que eles começaram a torturar ela, porque é isso que os romanos faziam naquela época. Torturaram ela, e de tortura em tortura nada conseguiram. Então a história diz que trouxeram então os filhos dessa mulher. Se eu não me engano, essa mulher tinha 7 filhos, e começaram a torturar filho por filho na frente dela. E essa mulher dava uma palavra de ânimo para os seus filhos. E quando eu li isso nesse contexto histórico, eu fiquei pensando como alguém que vê o seu filho sendo maltratado consegue virar para ele e dizer para ele assim: calma, filho, hoje você está aí, hoje você está sendo torturado por essas pessoas que faltam conhecimento, mas logo logo você vai estar com aquele pelo qual você está sendo torturado. Então a história diz que depois da tortura dos filhos, eles começaram a matar, e eles pensaram que a cada filho que eles iam matando, aquela mulher ia deixar de lado a sua fé. E quando acabaram então de matar o seu último filho, pediram para que aquela mulher, por nome de Felicidade, negasse a Cristo. Quando eu li essa história, uma das coisas que mais me entusiasmou foi por que o nome dessa mulher era Felicidade. Eu acho que essa mulher poderia ter todos os nomes, menos de Felicidade. Mas depois eu entendi por quê. Porque quando ofereceram para essa mulher negar Cristo, ela disse assim: eu estou mais forte do que nunca, eu nunca negarei a Cristo. Sabe por que eu aprendi que o nome dela deveria ser Felicidade mesmo? Porque o pensamento dela não estava nessa terra, não estava nos problemas, nas dificuldades que nós passamos aqui neste lugar. Os pensamentos dessa mulher, ela estava da mesma forma que os pensamentos de Estevão, da mesma forma que os pensamentos de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, de tantos mártires que pregaram a palavra sem medo das consequências. Volto a dizer, não estou pregando imprudência, só estou pregando, é hora de nos levantarmos. Existem mais pessoas doentes psicologicamente do que propriamente uma enfermidade que está sendo propagada. E eu quero dizer para você, cristão, é minha e sua responsabilidade trazer uma palavra de vida eterna, trazer uma palavra que vai levar as pessoas que não conhecem esse Deus desconhecido, passar a conhecer através da minha e da sua fé, através da minha e da sua ousadia. Os jovens são conhecidos pela sua ousadia. É hora de pregar a palavra. O apóstolo Paulo disse: pregue a palavra a tempo, a fora de tempo. Pregue, exorte, fale, mas pregue a palavra. Pregar a palavra com fé, trazendo conhecido o que é desconhecido, isso é nossa responsabilidade. A Bíblia diz em 2 Coríntios que nós somos ministros da reconciliação, que foi nos dado um ministério, e esse ministério é o ministério da reconciliação. É hora de pregar a verdade. Levante-se. É hora da gente se levantar como povo de Deus. Por isso, eu quero orar pela sua vida e quero dizer para você: não desanime, não desanime, não tenha medo. Em meio a todas as dificuldades, nós temos um Deus poderoso que está do nosso lado. O apóstolo Paulo mesmo diz em uma das canções
em Romanos, capítulo de número 8, alguns teólogos comparam esse texto com uma das canções. Ele diz assim, que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, que estamos bem certos, que nem altura, nem profundidade, nem nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. O que você tem medo? O que está fazendo você ficar tenebroso? O apóstolo Paulo não teve medo para pregar para aqueles estoicos, para aqueles filósofos. Ele não teve medo de se expor. É hora de nós não se calarmos. É hora de falar a verdade. Pregue a palavra. Eu quero orar pela sua vida, para que você sinta-se abençoado e que você entenda uma coisa: quem te impulsiona, quem te dá força, quem te dá ânimo é o Espírito Santo da verdade. Amém? Sim, Senhor Jesus. Senhor, onde estiver essa mensagem chegando, Pai, eu quero que as pessoas que a ouçam se sintam, Pai, em nome de Jesus, pessoas incentivadas a começarem a ser provedores da verdade, que o nosso coração não tem que estar nas coisas do mundo, que nós temos que pensar nas coisas do reino, que Jesus, quando ele veio para cá, ele não pregou que nós seríamos bem-aventurados em nosso dia a dia. Ele pregou sobre o reino dos céus. A mensagem de Cristo era a mensagem do reino dos céus. Existem tantas pessoas que estão tendo tantas perdas, tantas pessoas que estão perdendo familiares, e o que eles mais precisam é uma palavra amiga, uma palavra de consolo, é uma palavra onde eles entendam que nós cristãos temos a palavra da vida eterna, a palavra do Deus desconhecido que se tornará conhecido através da nossa boca. Então, Senhor, eu quero pedir que o Senhor incentive os ouvintes, Pai, todos aqueles que estiverem ouvindo agora, Senhor, todos aqueles que estiverem assistindo essa mensagem, Senhor Deus, eu quero que o Senhor se torne conhecido como Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus que enviou o seu Filho Jesus para se doar por nós. Por isso nós estamos aqui. Estamos aqui porque somos nós os mensageiros da verdade e não temos medo das consequências por pregar a verdade, porque nós entendemos que a palavra do Senhor é vida eterna. Por isso eu quero orar, abençoar todos os jovens ou toda a igreja que estiver assistindo, que todos se sintam seguros e se assegurem em Cristo, nas palavras dele. Começam a ler mais a sua palavra, começam a buscar o Senhor pelas madrugadas. Onde estão os crentes que buscavam o Senhor pelas madrugadas? Muitas vezes as dificuldades vêm para muitas vezes fazer nós acordarmos e começarmos a nos rendermos mais ao Senhor. Esse é o momento que nós temos que pedir o avivamento genuíno em nossos corações, assim como Abacuque fez. Abacuque diz: aviva a tua obra em meio dos anos, Senhor. Dessa mesma oração de Abacuque, mesmo a oração de Abacuque, quando estava dando tudo errado, é a oração que eu quero fazer, Senhor. Aviva, Senhor Deus, os meus irmãos, aviva a tua obra em meio a tanta dificuldade, e que as pessoas, Senhor Deus, se sintam confiantes para ser pregoadores da verdade, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.